a busca do ouvir e escutar leva ao conhecimento seu e das outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu estou buscando ouvir você bem, significa dizer que eu estou me projetando para te absorver bem, ver o que você está me dizendo. E com isso eu vou te entender melhor. Como você é um outro ser humano, acaba que isso faz com que o meu autoconhecimento e a minha evolução tem que ser andadas, tem que ser evoluídas para poder com que eu faça isso. Então, o autoconhecimento está diretamente ligado com isso. Sim. Porque você se conecta com a pessoa. Na verdade, tudo isso é um organismo, é um processo. Uma coisa e depois a outra, e depois a outra, e aí assim a coisa vai acontecendo e faz acontecer um relacionamento ou não. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano onde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia representando você, internauta, nas nossas Conversas no Quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje, o tema da nossa conversa no quintal será a importância do ouvir e do escutar no autoconhecimento. Legal. Ouvir e escutar. São sinônimos, né? Tem pessoas que usam isso como sinônimos, né? Um tema muito bom de ser abordado, né? Sim. E para começar, eu queria que você falasse para a gente qual que é a diferença entre ouvir e escutar. Agora mesmo eu já me antecipei aqui, dizendo que pessoas acham que são sinônimos. É um pouco de ansiedade no meu ouvir e no meu escutar, principalmente, porque eu me antecipei. E é justamente isso que faz com que às vezes atrapalhe um pouco. Mas quando a gente está fazendo comparações, a primeira coisa que salta aos olhos é o conceito de ouvir, que é diferente do conceito de escutar. As pessoas às vezes acham que isso é sinônimo, Vaninha, mas não é muito. Em algumas situações dá para usar, mas em maioria das vezes não. Ouvir alguma coisa é físico. É quando as vibrações, as ondas sonoras entram através de nosso ouvido e são levadas para dentro do nosso cérebro. E aí, nesse segundo momento, é que acontece o escutar, que é quando essas ondas sonoras são ouvidas pelo nosso ouvido e começam a fazer algum sentido para o nosso cérebro. Então, ouvir é físico, escutar é mental. Sim. Inclusive, Vaninha, é por isso que nós temos esse formato do ouvido, essas ondas no ouvido, justamente para que as vibrações entrem para o nosso ouvido, justamente porque depois delas entrarem é que eu consigo escutar através dos meus sensores auditivos, né? Sim. E aí sim partir para uma interpretação daquilo. Então, o escutar é sempre mental, para fazer sentido. E isso tem tudo a ver com o assunto autoconhecimento, porque se você confundir isso ouvindo mal, ou pior ainda, escutando uma coisa que foi diferente do que a pessoa falou, automaticamente esse ouvir e escutar não vão te levar a um caminho de autoconhecimento e de evolução como um todo, né? Sim. Essa questão desse ouvir e escutar aí, tem como a gente assim, escutar plenamente? Para você ouvir e escutar, principalmente no caso o escutar que você perguntou, para escutar plenamente você tem que ter atenção. Atenção naquilo que você está escutando. Fora a parte do ouvido em que é física, sim, em que você está com a audição boa, a interpretação sua vai depender muito da atenção, do foco, se você está ouvindo aquilo de uma maneira correta. Então, o ser humano
ele escolhe onde ele pode ou não colocar a atenção. E aí que mora um perigo. Sim. Porque, por exemplo, tem personalidades que não tem muita propriedade, muita facilidade para escutar, para prestar atenção em alguma coisa. Então, algumas personalidades, e a gente discute isso muito a fundo quando a gente faz o curso, elas não têm essa facilidade de prestar atenção justamente porque elas não estão escutando, elas não estão paradas em você, elas estão olhando o todo, ou às vezes estão focadas em outra coisa. Então, quando esse foco, essa atenção não está no que você está conversando, aquilo não faz sentido no seu cérebro. E quando aquilo não faz sentido, você acaba ouvindo fisicamente, mas não escuta mentalmente. E aí parece que a outra pessoa não falou aquilo. Então a comunicação fica manca, ela não se efetiva. Sim. Justamente porque a pessoa não registrou aquilo, ela não prestou a devida atenção. E existem também um outro lado de personalidade, outras personalidades que são muito focadas. Todas as vezes que você fala com ela alguma coisa, elas prestam atenção especificamente no que você falou e às vezes elas não pegam as nuances das coisas. Elas são muito literais, ou seja, elas só traduzem aquilo que você falou ao pé da letra e pronto. Elas não, digamos, não veem tanto aquele contexto que está ali à sua volta. E aí também acaba deturpando um pouco a comunicação. São pessoas diferentes, são animais, vamos dizer, diferentes, e devem ser, todos eles, conhecidos principalmente pela própria pessoa, que é dona de uma dessas personalidades, para poder saber como que ela vai lidar. Só para exemplo, eu tenho um funcionário, né, que todas as vezes que eu falo com ele alguma coisa, eu tenho que parar, pegar assim nele, ou se não chamar a atenção, ó, você está me ouvindo mesmo? Presta atenção que eu vou te falar um negócio importante. Eu vou viajar e eu preciso disso, 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 disso e disso. Ou seja, enquanto eu não chamo a atenção dele muito especificamente, por quê? Porque eu sei que a personalidade dele tem uma espécie de dislexia, ela não presta muita atenção, a não ser que você frise muito. Sim. E depois surge a dúvida, já aconteceu casos, de surgir a dúvida, mas você falou isso mesmo? Então, hoje que a gente já aprendeu mais, a gente frisa muito e chama atenção quando é uma coisa muito importante, para que a pessoa também dê importância àquilo, e por ela dar importância, ela põe atenção. E aí a ficha dela cai de que você está mostrando uma coisa que realmente tem que ser bem feita. Tem até aquela questão que os pais falam muito com os filhos, até o professor com a aluna, entrou no ouvido e saiu no outro. Exatamente. Eu falei que você entrou no ouvido e saiu no outro, é porque realmente não escutou, né? Passou dentro da cabeça dela, mas ela não escutou mentalmente. Ela ficou no físico, né? Só no físico. E essas palavras são interessantes, que se a gente não parar para pensar, Vaninha, no que significa cada uma delas, a gente as trata realmente como sinônimo e não vê frases que são aí, que falam aí, por exemplo, na Bíblia fala assim, Jesus falou e disse. Sim. Falar é uma coisa e o que ele disse está mais ligado ao sentido. Sim. Então, também tem a ver com isso. É justamente a parte física e a parte mental, né? E assim, o que você acha que bloqueia esse escutar no ser humano? O principal bloqueio é a quebra de atenção. A pessoa está com uma atenção em alguma coisa que não aquilo que ela está ouvindo. Repara bem, Vaninha, que quando a gente fala em ouvir e escutar, o nosso cérebro, para que alinhe-se naturalmente, quando você ouve alguma coisa e tem vontade de ouvir realmente, ou seja, quando você vai dar ênfase no que você está ouvindo, os seus olhos se alinham. Olha bem. Faz de conta que eu estou falando com você uma coisa que você quer muito prestar atenção no que eu estou falando. Sim. A tendência da gente é estar com os olhos retos. Porque você faz assim, tipo, prestando atenção ao ouvido. Nesse momento, você na verdade não está só prestando atenção ao ouvido. Você está prestando atenção mentalmente falando. Então você está alinhando, tipo, abrindo o cérebro para escutar além de ouvir. Sim. Então, essa atenção é que vai fazer toda a diferença. E o que faz a quebra da atenção são alguns motivos. Por exemplo, quando a pessoa está com a cabeça cheia,
Então você está com problemas, né? tanta coisa na cabeça, com problemas, com tanta coisa acontecendo, ou você está achando que você é multimídia. Por exemplo, vamos supor que você está ali com um bebê de colo. Aí você está lá fazendo comida, fazendo uma madeira, colhendo uma água para dar um banho morno no bebê, alguém tocando a campainha e você aqui com o bebê ainda amamentando. Então você está fazendo múltiplas coisas. E aí fala-se uma frase lá numa televisão. Então você não consegue fazer tudo isso e ainda ouvir e escutar, distribuindo a atenção, porque no fundo nós não somos multimídia. Sim. Nós conseguimos dar atenção em uma coisa por vez. Às vezes a gente usa a multiplicidade de atenção variando, tipo um garçom que atende a uma mesa e depois a outra, mas nunca as duas juntas. Sim. Então você dá uma olhada no bebê, dá uma olhada na temperatura da água, corre o olho no que está passando na televisão e ouve aquilo que você teria que ouvir. Então quer dizer, você consegue dividir a atenção jogando um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Porém, se uma dessas coisas te chamar mais a atenção, fatalmente você vai tirar todo o foco da outra e jogar só ali. Consequentemente, aquela primeira coisa que você, no exemplo, estava ouvindo, você vai deixar de ouvir e principalmente de escutar. Vai parecer que não aconteceu ou que não foi, porque para você não aconteceu. Sim. Então, é muito importante você entender que nós não somos multimídia como a gente pensa, que consegue fazer 10 coisas de uma vez. Tem até um ditado que fala, né? Que você coloca muitos ferros no fogo, algum deles vai queimar. Sim. É meio que uma metáfora disso, né? E a gente, nós mulheres, principalmente, temos essa característica, né, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. As mulheres até têm uma facilidade um pouquinho mais desenvolvida que os homens, mas não é multimídia não. Elas sempre também vão estar fazendo as coisas como eu te falei. O exemplo do garçom servindo. Sim. Ele vem numa mesa, te serve, vai para outra e depois para outra. Então ele faz meio que uma de cada vez. E além dessas duas principais, Vaninho, ainda tem uma outra coisa que atrapalha muito e que faria com que você, ao dominar isso, melhore a sua capacidade de ouvir e escutar, que é o quando você conversa consigo enquanto está conversando com alguém. Então, para a gente poder entender o que eu disse melhor, eu preciso explicar um contexto humano. Nós conseguimos ouvir um número de palavras que é mais ou menos a metade daquilo que a outra pessoa está falando. Aliás, desculpa, o dobro. Então, enquanto alguém fala comigo, a pessoa consegue falar em torno de 250, 300 palavras, verbalmente, porém meu cérebro consegue escutar e entender em torno de 550, 600. O que acontece? Eu mantenho um diálogo com a pessoa, como nós estamos aqui, Sim. porém a minha mente está pensando em outra coisa, está dizendo para mim outras coisas. Então meu foco está difundido. Ele está duplo, está difuso, ele não está focado. Então eu estou conversando contigo aqui pensando, nossa, aquela conta que eu tenho que pagar, não, mas amanhã eu vou fazer tal coisa, depois de amanhã eu vou fazer tal coisa. Sim. Então essa conversa interna minha me desfoca do principal, que é a nossa conversa aqui no momento. Sim. Então quanto mais eu conseguir ter uma única conversa sem unilateralidade, sem bilateralidade, aliás, tá vendo? Eu estou difuso aqui. Uhum. Vai fazer com que eu consiga jogar o foco todo num caminho só. Sim. Eu tenho que fazer isso para que a conversa flua e eu não fique só também pensando, enquanto você falou uma coisa, o que eu vou responder? Então entenda bem, muitas vezes, quando a pessoa está falando em público, eu mesmo tenho esse problema, agora mesmo aconteceu. Eu me preocupo muito como eu estou falando e às vezes eu me embaraço na mensagem em si. Sim. Então isso é importante quando a pessoa aprende a dominar, e eu estou aprendendo isso vagarosamente, e muitas pessoas têm esse problema, que é o que gera inclusive o nervosismo quando você está falando. Sua mente é tão rápida que você começa a colocar coisas e meio que embolar o pensamento, e a pessoa que está lá do outro lado ouvindo, às vezes não consegue te ouvir linearmente e entender aquilo que você está dizendo. Então é muito interessante você também aprender a colocar as palavras nessa ordem, que a pessoa
ouça e consiga desenhar lá dentro da cabeça dela um outro contexto, né? Para poder o que você falou ser exatamente o que a pessoa escutou. Porque senão acontece uma espécie de disparidade. Cada um fala uma coisa, o outro entende outra. Você está falando isso aí, eu vivi isso recentemente com um irmão meu e a gente parou na casa do outro irmão resolvendo um problema. Sim. Aí eu entrei no carro com ele e fui até na casa da minha mãe. Da casa do meu irmão até na casa da minha mãe, ele não conseguia ouvir um ar que eu falei. Ele estava preocupado com os problemas, focado em outros problemas, eu conversava com ele conversava sozinho. Mas assim, não teve um diálogo porque ele não conseguiu concentrar na conversa. Eu já vi os jovens comentando hoje esses tempos, uma metáfora, que eles estão assim conversando um com o outro e aí perguntou, onde você está? Você está em Nárnia? Então você estava em Nárnia, né, Vaninha? Aliás, ele estava em Nárnia, né? Você falando e ele estava em outro país. Não ouviu né? um ar do que eu falei, não escutou um ar. Ele ouviu, mas não escutou um ar. Se tivesse um gravador para ele reouvir, ele iria ver que você falou, porém ele não escutou. É muito real isso e sério, né? Sério. E aí a comunicação às vezes não flui e pior, Vaninha, acontecem muitos maus entendidos em cima disso. Tem muitas pessoas que já tiveram problemas, inclusive financeiros, de perder dinheiro, de acontecer desencontros, de acontecer várias coisas negativas, justamente porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e pensando em outra totalmente diferente. E isso somos todos nós, né? Todos nós. Por isso que é importante a gente aprender a focar, né? Verdade. E assim, para escutar, né? Eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro. Você acha que isso procede, essa frase? Procede. É muito importante você aprender a colocar-se no lugar do outro. Isso, na verdade, chama-se empatia, né, Vaninha? Então, só para recapitular rapidamente. Simpatia é você sorrir, você ser simpático. E empatia é você se colocar no lugar do outro e tentar viver a experiência um pouco do outro. Quando você está conversando com alguém, falando, é importante você entender a parte emocional, você escutar emocionalmente falando. Por exemplo, às vezes uma pessoa está vivendo uma situação e você está falando daquela situação, mas você conhece pouco ou está pouco antenado naquela situação e acaba você falando uma coisa que está totalmente fora da casinha, totalmente assim, indo para outro lado em relação ao que está sendo dito. Ou às vezes pior ainda, você pode falar uma coisa que até ofende a pessoa ou a leva emocionalmente a momentos muito ruins naquele instante. Por exemplo, a pessoa acabou de perder lá um parente, uma mãe dele, um pai, um parente próximo morreu e você chega e sabe disso e ao mesmo tempo conta uma piada que envolve morte de uma pessoa próxima. Então assim, não é muito delicado, não é muito legal. Então quer dizer que o escutar emocional daquela pessoa está fraco. Porque ela não está vendo o momento que ela deve fazer isso. Está se colocando no lugar do outro que o outro. E eu tenho um exemplo para isso. Até eu tenho um exemplo para isso, até engraçado. Eu tenho uma vizinha que já nos contou isso, que quando ela era menina, que ela, sempre quando tinha alguém que morria, ela viu o pessoal chegando, cumprimentando assim, mas ela não ouvia o que o pessoal estava falando. E que um dia ela foi fazer, tipo, bonito, né? Alguém morreu e ela chegou e cumprimentou a pessoa e meus parabéns. Então assim, pensa, a pessoa morreu. Ao invés de dar meus pêsames, né? Ela não sabia, se confundiu ali, não tinha experiência de vida ainda, e chegou e deu meus parabéns no lugar de meus pêsames. Então uma coisa que ela conta hoje e ri, mas na época ela passou um carão danado. O pessoal relevou porque, sei lá, ela era novinha ainda e não entendia todo o contexto. Mas é bem isso. Às vezes ela não tinha escutado o que ela ouviu e não tinha conseguido interpretar e saber a diferença entre uma coisa e outra. Porque os cumprimentos, os parabéns ou os pêsames são situações opostas, né? Justamente opostas. E ela acabou usando errado uma delas e foi infeliz nessa escolha. E você acha assim, que essa questão de saber escutar, né? Se você não souber escutar, por exemplo, em questão de patrão e funcionário, isso pode interferir no desenvolvimento de uma empresa? Pode e acontece muito. Porque, por exemplo, às vezes um funcionário chega e está com um problema em casa e não consegue falar com o patrão sobre aquele problema, ou tudo que ele fala
pode parecer que é uma desculpa. Então, é muito importante, principalmente para o patrão, aprender essa comunicação com as pessoas para poder sentir e reentrar naquela onda, naquela situação realmente. É muito comum ter muito chefia mulher que tem uma facilidade maior porque ouve as pessoas. Só que tem pessoas aí, e aí acontece, eu já vi acontecer aqui no Brasil muito isso, pessoas que abusam dessa situação. Verdade. Então, por exemplo, alguma pessoa que chega lá e fala, então, eu estou com minha mãe doente, estou com minha avózinha doente, ou até minha mãe morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, quando é na outra semana dá uma outra desculpa esfarrapada também. Quando chega numa hora de necessidade, às vezes acaba nem conseguindo aquilo. Por quê? Porque a pessoa que está ouvindo viu que era mentira ou tem tendência de não acreditar, porque não dá para acontecer, não dá para uma mãe de uma pessoa morrer 3, 4 vezes. Verdade. Então é muito importante tanto ter a sensibilidade de ouvir e escutar, quanto também saber que existem pessoas que infelizmente têm tendência de abusar dessa vantagem, né, de a pessoa estar te ouvindo. Então começa ali a se inventar desculpas e a fazer coisas. Então é importante você, como chefia, né, nós estamos falando nesse contexto, de saber ouvir, mas não se fazer de bobo, porque no fundo é importante as duas coisas. Ninguém quer que você seja feito de bobo. A ideia aqui não é ensinar isso. Sim. E é engraçado que infelizmente acontece. Eu tenho também casos assim que eu já fiquei sabendo de mães e pais, avós que já morreram 500 vezes para a pessoa faltar de serviço. Então assim, é muito grave isso, né? Sério, muito né? sério. O ser humano brinca demais. Brinca e faz as coisas assim com segundas ou terceiras intenções. Verdade. Então quem está ali recepcionando tem que ter uma sensibilidade, tanto para ver de quem é que está vindo isso, e o grau de verdade que ela pode ou não estar sentindo ali, né? Isso é importante, você estar com essa sensibilidade ligada. Mas o escutar emocionalmente é muito importante nesse sentido, porque quando a pessoa dá uma notícia dessas, quase sempre tem uma carga emocional junto, né? Verdade. Mesmo que ela não conheça totalmente a família da outra, mas ela vê que a pessoa está realmente precisando daquele espaço, daquela folga, ou não, é só mais uma fala. E com isso ela conseguirá balizar melhor as suas definições em cima daquilo, né? Sim. Agora essa questão do ouvir e escutar, tem um outro lado assim, que eu vejo que você escutar, né? Você aprendeu a ouvir e escutar. E como fazer para você escutar a si próprio? Para você escutar mais. Todas as vezes que eu venho para escutar a mim mesmo, eu tenho que estar com a mente mais tranquila para que eu consiga me escutar. O problema, Vaninha, é que modernamente falando, o ser humano está sendo muito bombardeado com propagandas, com muitas mídias, muita coisa pedindo a sua atenção. Muita informação. Propaganda, muita informação, muito colorido. As pessoas descobriram como usar os gatilhos mentais, né, que são pequenas ferramentas assim, que fazem com que você preste atenção, só que quando todo mundo te chama a atenção ao mesmo tempo, é como se você estivesse olhando para todos os lados. Com isso, acontece da sua mente ficar carregada. E uma mente carregada, ela não consegue ouvir a si mesma. Sim. É como se fosse uma água que está turva e você olhasse através dessa água e não consegue ver do outro lado, porque está muito movimentado ali. Sim. Então o grau de turbidez de tantas coisas em movimento faz com que você, ao olhar, não consiga seu olhar atravessar aquilo aí. Consequentemente, você não consegue ver com nitidez a situação que está presente a si ali. Com isso, você acaba não se escutando direito. E quando você não se escuta direito, você acaba fazendo coisas que estão fora do seu contexto. Sim. Ou também acaba não agindo muito coerentemente. Inclusive, um exemplo também rapidamente disso, essa parte de se escutar, quando você está dando um show, vamos supor uma pessoa que toca violão, uma banda, ela precisa necessariamente ter um retorno, que é uma caixa de som que fica virada para ela, para que ela ouça que ela está tocando, para poder saber e interpretar se ela está tocando bem, mal, ou se for uma palestra, se a pessoa está falando alto, se está conseguindo a dicção dela ser boa. Então ela precisa, nós seres humanos, tanto precisamos nos ouvir fisicamente,
quanto nós precisamos nos ouvir mentalmente. Você é professora, Vani, uma vez eu vi um aparelho que ensinava as pessoas a dicção. É um aparelho que eu vi numa reportagem que estava sendo usado, se não me engano, no Nordeste. Ele é chamado vulgarmente de telefone. O que é isso? Sim. Eles pegaram um cano, uma curva, um pedacinho de cano pequeno e puseram uma curva aqui e uma outra levando ao ouvido. Dessa forma, tudo que você fala aqui vem para o seu ouvido diretamente. Então, quando você está ouvindo mais o que você está falando, você acaba prestando mais atenção e vendo problemas de dicção. Se você fizer assim com a mão, igual eu fiz aqui agora, que a mão carrega já para o ouvido as ondas sonoras, você passa a ouvir o que está sendo falado por fora da boca, porque nós ouvimos intracraniano. Sim. Nós ouvimos dentro do nosso crânio, ou seja, normalmente quando eu estou falando aqui, você está ouvindo a minha voz, sim, mas eu estou ouvindo uma versão da minha voz que tipo sai de dentro da minha garganta e passa por dentro ao meu ouvido. sim. Muito do que eu eu escuto diferente a minha voz do que as outras pessoas estão escutando. Então é importante de vez em quando a gente fazer esse exercício de escutamento de nós mesmos, fisicamente falando, e até, na verdade, e até mentalmente, principalmente mentalmente. Então, quando eu estou com a mente turva, eu não consigo focar, não consigo ver através da minha mente, e aí eu acabo não me escutando. Consequentemente, eu vou estar diminuindo, pejorando o meu autoconhecimento, porque se eu falo e não dou um retorno mental nesse caso, para mim, quer dizer que eu não estou me desenvolvendo sobre o que eu estou falando. Sim. Às vezes eu estou dando conselhos, mas eu mesmo não faço aquilo. Às vezes eu estou vivendo uma coisa, mas eu não paro para refletir o que aquilo está trazendo para mim, que conclusões eu chego. E aí é onde a pessoa começa às vezes a falar coisas sem ter pensado. Eu costumo sentir isso muito, Vânia, muito. Ficou muito claro isso tudo para mim, sabe quando? Quando meus filhos vêm me pedir alguma coisa. Hoje não, já estão praticamente todos adultos, o mais novo já está fazendo 15 anos, eles mais comunicam o que vão fazer do que pedir. Verdade. Mas o que acontece? Quando eles vinham pedir, falavam, posso dormir na casa de um amigo? Então tá, eles vão dormir na casa de um amigo. Como que eu respondo a isso? Será que eu devo deixar? Será que eu não devo deixar? Então, assim, eu tenho que fazer uma espécie de medição para ver se eu deixo ou não deixo. Então, eu tenho que escutar, levar aquela informação para dentro de mim e medir. Será que tem alguma coisa que eu não saiba? Por exemplo, será que eles fizeram alguma alteração em casa que eu tenha que saber para poder deixar ou não deixar? Sim. E para ganhar fôlego, para ganhar tempo, às vezes a gente remete, no caso do casal, um ao outro. Ó, se sua mãe deixar, eu deixo. Por quê? Porque no fundo, você ficou ali batendo dentro da sua cabeça, batendo roupa ali, e para ganhar tempo você jogou para o outro lado. E quando o filho também aprende isso, eles às vezes já chegam falando, ó, mãe falou que eu posso isso, se deixar. Então assim, já jogam com a situação, E é bem interessante isso justamente porque tudo tem a ver com o ouvir e o escutar. Como eles já ouviram aquela situação e aprenderam sobre ela, eles acabam agindo diferente, ou seja, eles estão bem atentos, às vezes mais que a gente em determinados pontos. Sim. Você falando aqui, eu fico prestando atenção no que você está falando, e acaba que esse ouvir e escutar, ele cai sempre lá no observar, Cai sempre no observar. Se você conseguir observar a situação, você consegue capturá-la para escutá-la. Porque no fundo, quando você, mesmo que seja visualmente e não só ouvir, os seus sentidos todos estão capturando o mundo para você e te levando a escutar o mundo. Às vezes você está escutando com o ouvido, mas às vezes você está vendo, porque inclusive a pessoa fala assim, ver e enxergar, cai no mesmo exemplo aqui. Porque a pessoa está vendo, mas não está enxergando, porque ver é físico e enxergar é mental. Sim. Então, quando a gente fala dos nossos sentidos, sempre vai ter essa dualidade. Sempre vai ser o órgão seu de sentido que captura aquilo e como você interpreta aquela informação que foi capturada.
Então, a observação é uma condição fundamental para que você consiga se desenvolver e bater em cima do que você precisa naquele momento, para ver se a pessoa está falando a mesma coisa que você, a mesma linguagem. Né? E chegou uma pergunta para a gente bem interessante de um dos nossos internautas, que é o seguinte: será que conseguimos perceber quando o nosso ouvinte não compreende o que eu digo? Ah, muito legal. Interessante a pergunta, né? É, interessante. Quer dizer, eu estou numa conversa e aí eu consigo, será que eu consigo perceber que ela não está me ouvindo? Que ela não está te ouvindo, ou melhor, às vezes até que não está te escutando, Sim. Dependendo da situação, né? É importante você olhar se a pessoa está tendo uma tentativa de compreensão ou até de fuga. Porque nós, seres humanos, temos um mecanismo dentro de nós que ou nos remete a entender alguma coisa, estamos aprazível aquilo, desejamos aquilo, ou não desejamos tanto que desejamos fugir daquilo. Então, é o famoso mecanismo de fuga para a sobrevivência. Às vezes a pessoa está te falando uma coisa que você não quer ouvir, não está interessante para você, então você tem tendência de fugir. E a pessoa, o corpo, emite sinais disso. Então eu anotei alguns aqui, porque eu sempre gosto de falar sobre esse assunto, e foi muito pertinente a pergunta, porque me possibilitou essa fala. Por exemplo, quando a pessoa espreme a testa assim, ó, porque está tentando entender aquilo que você está falando. Imagina quando a pessoa faz aquela expressão assim que ruga a testa, é porque ela está espremendo, na verdade, o cérebro, tipo assim, se concentrando. O que mesmo que essa pessoa está falando? Então essa ruga na testa, ela mostra tanto não entendimento, quanto a tentativa de compreender. Então é importante você ficar, clarear mais, aclarar mais aquilo que você está tentando comunicar. Uma outra coisa é quando a pessoa está ouvindo alguma coisa, está te olhando muito, mas boceja. Porque o bocejar, o que é o bocejar? Bocejar, você pode estar com sono, ou você pode estar querendo jogar ar para o seu cérebro. Então todas as vezes que você tenta compreender alguma coisa e que você está com pouco fluxo de ar no cérebro, a tendência de bocejar nossa é grande. Por quê? Porque você boceja e o ar entra e oxigena mais o cérebro. Sim. Então o cérebro nosso solicita consumir mais oxigênio e glicose, né, para que entenda melhor o que você está dizendo. E do ponto de vista de fuga, quando a pessoa está, por exemplo, com os braços cruzados, nós estamos conversando aqui, ó, e eu estou com o braço cruzado, ou eu estou olhando no relógio muito. Sinal que você não está me escutando, né? Eu não estou te escutando. Eu fico assim querendo te despachar logo, toda hora eu olho. E mais modernamente tem um também que está se desenvolvendo agora, que é a pessoa pegar o celular. Você está conversando aqui, de repente passam-se 5 minutos e você está ali, a pessoa está ali no celular e tal, quando você vê ela está lá longe. Ou seja, ela está ali presente de corpo, pode até estar te ouvindo, mas não está te escutando. Sim. Então, entre casais é muito importante você colocar pequenas práticas para você viver bem. Sim. De não pegar o celular, a não ser que for uma coisa essencial, ter combinações, quaisquer que sejam elas, que estejam pertinentes com o que você está vivendo com aquela pessoa. O celular, ele acaba que ele está sendo um mecanismo que está destruindo as relações, né? Destruindo de uma certa forma as relações. relações. As pessoas não conversam, então elas não se escutam mais, não se ouvem, né? Exatamente. E é engraçado que isso é uma variação muito distante daquilo que foi o objetivo inicial do celular. Porque um celular é um telefone. Um telefone Sim. foi inventado para unir pessoas que estão distantes. Porém, hoje, ela separa, às vezes, pessoas que estão lado a lado. Né? Então, é um paradoxo mesmo que está acontecendo muitas vezes. Outros sinais físicos, às vezes, quando a pessoa está assim, muito agitada ou com toda hora virando para a direção da fuga da porta, por exemplo. Isso vai depender muito da situação, se você está sentado, em pé, em que ambiente você está conversando, em que situação. Então tem muito a ver com o nosso físico, como que a pessoa está se comportando, vai dar sinais de que ela pode não estar querendo estar ali com você. Sim. E você aí, qual que é a relação do ouvir e escutar com o autoconhecimento? Você acha que tem uma relação? Direta. Porque a busca do ouvir e escutar leva ao conhecimento seu
e das outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu estou buscando ouvir você bem, significa dizer que eu estou me projetando para te absorver bem, ver o que você está me dizendo. E com isso eu vou te entender melhor. Como você é um outro ser humano, acaba que isso faz com que o meu autoconhecimento e a minha evolução tem que ser andadas, tem que ser evoluídas para poder com que eu faça isso. Então, o autoconhecimento está diretamente ligado com isso. Sim. Porque você se conecta com a pessoa. Na verdade, tudo isso é um organismo, é um processo. Uma coisa e depois a outra e depois a outra. E aí assim a coisa vai acontecendo e faz acontecer um relacionamento ou não. Porque pensa bem, se você tem um amigo que você não vê há muitos anos e você fez amizade com essa pessoa assim um segundinho só e foi, não houve a conversa, ouvir, escutar entre vocês, aquele relacionamento não se aprofundou. Sim. Então, o conhecimento entre vocês não desceu a níveis profundos. E também a mesma coisa acontece com o autoconhecimento. A gente só se ama se a gente se conhecer bem. Sim. Tentar se entender, se gostar, ter momentos com a gente mesmo. E com essas mídias hoje, como a gente estava dizendo, é bem difícil. Porque tudo chama a atenção e quando eu estou sozinho, estou no celular, ou estou vendo um vídeo do gatinho, do coelhinho, do cachorrinho, do caminhão fazendo alguma coisa, e acaba que eu passo meu dia e não parei um segundo comigo. Então é importante dar uma analisada, uma mentalizada para a gente ver onde a gente está indo e como que eu fico. Ficar sozinho consigo mesmo. Por isso o autoconhecimento é tão importante, né? Sim. E uma verdadeira escuta, ela depende da autoestima, do ego controlado, você acha que depende? É engraçado que a fala e a escuta são coisas totalmente assim, como se fossem outros países diferentes. Nem tudo aquilo que você fala é a mesma coisa que a pessoa escuta. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa que recebe interpreta totalmente diferente, de acordo com o humor dela, com o ego dela, com o autoconhecimento que ela tem, com várias outras coisas, lado sentimental, emocional, vai dizer muito. Um grande exemplo disso é quando você, hoje modernamente, o pessoal, por exemplo, quando acontece infelizmente um suicídio, que tem sido bem comum, infelizmente, hoje se estabeleceu, não sei se você já reparou isso, de quando é um suicídio a pessoa não comentar detalhes de como foi que a pessoa se suicidou. Por que isso? Justamente porque uma outra pessoa pode ouvir e interpretar como aquilo é um sinal para ela. E ela está em depressão, por exemplo, e acaba capturando aquilo como, não, isso é um sinal para mim de como eu tenho que fazer. E ela acaba comprando aquela ideia. Então, na mídia hoje se evita divulgar esse lado de detalhes, de como aconteceu, de isso e daquilo, e pronto. Por quê? Justamente porque as pessoas estão tentando não dar ideias, porque às vezes a pessoa que está recebendo aquela ideia do outro lado, ela não vê isso só como uma comunicação de um fato, elas vê aquilo como uma mensagem para ela. E essa interpretação não é de maneira nenhuma aquilo que a pessoa que está contando a história, um jornalista, por exemplo, está desejando que aconteça do outro lado. Você fala com uma intenção, conforme tiver o humor dela, ela recebe de outra forma, né? De outra forma. Tem assim, exemplos simples que dá pra gente dar no dia a dia. Por exemplo, se eu falar com você aqui, Vaninha, pensa num sorvete. Bom, eu tive uma fala que remeteu você a um pensamento. Só que enquanto eu pensei em sorvete de baunilha ou, por exemplo, um milkshake, você pensou em um picolé, um outro diverso do que eu sugeri mentalmente. Então eu comuniquei uma coisa e você recebeu outra. Por quê? Porque ontem, coincidentemente, você tinha ido lá e viu lá um sorvete que te chamou a atenção, ou qualquer coisa do tipo, um filme, qualquer coisa. Ou seja, a nossa comunicação vai depender muito do momento emocional que você está recebendo e do que é o jeito que eu estou falando. Então, é bem interessante essa desconexão, às vezes, que acontece, para que a pessoa entenda que eu penso de um jeito e acontece, às vezes, de outro. Essa semana eu fui pintar uma placa e a minha irmã foi me ajudar a carregar.
Então eu falei com ela assim, vamos carregar a placa? Vamos. Quando eu fiz de um jeito, ela fez de outro. Por quê? Porque ela pensou, e aí que tá, ela viu eu pintando mentalmente a placa em pé. Sim. E eu já desejava, e para mim era tudo normal, natural, de colocar a placa deitada. Então eu fiz o meu movimento para colocar a placa deitada e ela fez o movimento dela para colocar a placa em pé. Então nossos movimentos, daí eu olhei de repente para ela assim e nós cada um puxando para um lado e eu, peraí, vamos recapitular o que nós estamos fazendo. Tá, vamos pôr a placa dessa forma porque eu vou fazer a pintura assim, assim, assim. Ah, eu pensei, eu já havia visto que ela tinha pensado totalmente o contrário. Então essas disparidades é que fazem com que a comunicação, às vezes, nem tudo que aquilo que você fala é o que a pessoa escuta. Por isso que é importante a comunicação e aí também acaba amarrando no autoconhecimento, porque se o que eu falo é importante para mim e você entende que para você aquilo não é tão importante, mas você respeita, porque você se conhece. Sim. Ao passo que se você não tiver uma boa comunicação, um bom ouvido, um bom escutamento, o que acontece? Há uma quebra ali, a pessoa, isso aí não é nada não, isso é frescura. Por exemplo, aí a pessoa vira para você e fala, eu já vi gente com depressão e outras pessoas falando, isso é frescura, isso não existe. Poxa, não é bem assim. Então, é importante que a pessoa se desenvolva e saiba, não, realmente existe a tal da depressão e ela é realidade. Talvez não seja para aquela pessoa. E acaba que o autoconhecimento te dá essa sensibilidade, o autoconhecimento te dá essa sensibilidade para você saber, peraí, existem pessoas e pessoas, momentos e situações. Então é importante a gente ouvir e escutar justamente para ajudar no desenvolvimento desse autoconhecimento e te dar várias ferramentas. Uma delas é a sensibilidade que é desenvolvida aí. Né? Muito interessante. Bom, importante nessa história toda, Vani, é entender que maus entendidos, eles vão acontecer. Sim, sempre. Sempre vai ter alguma coisa que você comunicou e uma hora ou outra a pessoa vai entender uma outra coisa. Sim. Mas quando você já desenvolveu o seu autoconhecimento e está assim mais tranquilo em ser você mesmo, é muito mais fácil. Sim, às vezes cai uma caneta, às vezes acontece o que a gente chama de gafe, você derramar uma água, quebrar um copo, fazer alguma coisa, e aquilo não te desconcerta. Sim. E foi uma coisa que estava imprevista, meio como se fosse uma comunicação que não deu muito certo, mas você consegue contornar aquilo e sair daquilo com tranquilidade, porque nós somos humanos e erros vão acontecer. Sim. Inclusive erros de interpretação, onde você pensou uma coisa, eu pensei outra, e nós estávamos falando de coisas diferentes, tentando dizer a mesma coisa. Sim. Então, é importante você tendo o autoconhecimento, é mais fácil você chegar por as pessoas que estão ali ouvindo na mesma página. Eu costumo inclusive usar essa metáfora. Vamos ver se nós estamos na mesma página? E aí a gente conversa sobre o que nós estamos falando. Não, nós estamos falando sobre o objetivo XYZ. Tem um alinhamento legal. melhor, né? E aí a gente se alinha. Então a gente tem essa flexibilidade, essa facilidade. O autoconhecimento nos dá essa liberdade, esse jogo de cintura. Principalmente para você ouvir e escutar e saber que nem tudo que você ouviu e escutou precisa ser exatamente levado ao pé da letra. Com certeza. Mas chegamos mais no final, né, de mais uma live, né? Eu quero te agradecer mais uma vez. E falar o e-mail, né? Se qualquer dúvida, né, mande as perguntas para o nosso e-mail, eu@manualdegente.com. Um abraço e até mais.